mas para muitos foi algo bom, entendeu? Havia uma inércia no legislativo e o STF, o judiciário, foi lá e conseguiu isso. Meio que se impôs. E o negativo é justamente essa imposição, né? Muitos acham que é meio que uma ditadura, né? Meio que o judiciário não deveria fazer esse tipo de coisa. Show, muito bem. Perfeito, Yasmin. Perfeito. Obrigada. Vinícius, quer complementar alguma coisa aí? Só reforçar que é basicamente mesmo o que ela falou e que isso é muito contestado por algumas pessoas, pelas pessoas dentro mesmo do Poder Judiciário e que dá muita discussão. Beleza. Foi mais ou menos isso aí que vocês pesquisaram. Os demais, tem alguma coisa nova que pudesse ser acrescentado? Algum aspecto que Yasmin não deixou de abordar? Lázaro, Luiz, Patrícia? É praticamente isso daí mesmo. O Poder Judiciário tem uma brecha, né? Ele pode atuar em cima dos outros poderes. Entendi Também. É mais ou menos isso mesmo, também, que eu tinha pesquisado a respeito. Beleza. Eu vi um exemplo também que em 2016, salvo engano, teve a greve dos servidores públicos e que o Poder Judiciário, o STF, no caso, considerou que os servidores públicos se encaixavam dentro da legislação, da norma, como se fosse dos servidores privados. Que, tipo assim, o ativismo judicial atuou em si porque não tinha nada referente aos servidores públicos até então. Perfeito. Boa lembrança. Esse exemplo seu aí é muito pertinente, porque não existe uma lei que regulamenta o direito de greve de quem é funcionário público. Não existe. Então, o exercício desse direito fica muito situado num limbo jurídico. Aí o STF, para evitar a discussão que se arrastava há tantos anos, e diante da inércia legislativa de se fazer uma lei regulamentando isso, o STF foi lá e falou, olha, então vamos aplicar ao servidor público a norma que regulamenta o direito de greve da iniciativa privada. Foi isso que ele fez. Teve um exemplo ontem foi anteontem, um exemplo claro de ativismo judicial, foi um juiz só, ele determinou o bloqueio do fundo eleitoral, aquele fundo público destinado a financiar as campanhas eleitorais, bloqueou e destinou o uso para as ações de combate ao coronavírus. Ora, por mais louvável que seja a iniciativa, ela é discutível, porque o fundo foi instituído por lei, então só outra lei para mudar, né, a destinação daqueles recursos. Porque também isso tem que expandir também os direitos fundamentais, né, professor? Isso, tá. Os direitos fundamentais e os direitos que estão na própria Constituição também, ele tem que expandir. Como você acabou de dar um exemplo aí desse juiz fez, eu achei muito interessante também. Isso aí. Vamos fazer o seguinte, quem não estiver falando, deixa o microfone no mute. O áudio está cortando bastante, professor. Oi? O áudio está cortando um pouco. O que o menino falou, eu não consegui entender direito, porque vai falhando. Eu falei que o juiz... Desliga o seu áudio aí, Patrícia. Isso. Eu falei que os juízes, eles têm que procurar expandir os direitos fundamentais e os direitos que estão na própria Constituição. Aí o professor citou aí o caso que ocorreu aí, do que o juiz fez. Eu achei muito interessante, eu estava comentando com o professor aqui. Deu para escutar? Agora sim, obrigada. Beleza. Lázaro agora. Vai aí, Lázaro, a segunda questão. Eu acho que ele está sem microfone, viu, professor? Lázaro está sem microfone, né? Verdade. Professor, Pronto, então... Cite um caso de ativismo judicial no âmbito do STF. Como o Yasmin tinha falado, é o que eu pesquisei aqui, um bom exemplo foi o reconhecimento das uniões homoafetivas.
nem a lei e nem a Constituição previa as relações homoafetivas, mas era uma realidade, né? Que, tipo assim, antes de prever o que acontecia, já era uma realidade. Muitas pessoas já tinham relações entre si. Uhum, uhum. Por que, Patrícia, por que esse exemplo aí pode ser considerado um típico exemplo de ativismo? Explique melhor aí pra gente. O que você entendeu? Repete, professor, porque está cortando bastante para mim. Não sei se é a minha internet que está ruim, mas está chegando bastante falhado. Luiz citou o exemplo do reconhecimento por parte do STF das uniões homoafetivas. Citou este exemplo como um exemplo de ativismo judicial no STF. Você concorda? E se concorda, por quê? Eu concordo também pelo fato, igual ele falou, né? Já era bem, assim, que muitas pessoas já vinham convivendo juntas. Então, se caso, igual eles falam lá no exemplo sobre a união dos homoafetivos em caso de separação, como ficaria a partilha de bens deles depois, né? Eu achei bem louvável que fosse, de fato, reconhecido esse... Mas o link, qual é o link que a gente faz para dizer que esta decisão ela pode se enquadrar num caso de ativismo judicial? O que você acha, Vinícius? Professor, deixa só me corrija se eu estiver errado. Ah, Por conta que se utilizou da mutação constitucional? Isso aí. Exato, isso mesmo. Isso aí. Quer complementar alguma coisa, Vinícius? Não, eu só ia responder que como eu não sabia desse caso, eu não sabia muito o que responder, eu ia falar que era questão disso também. Agora, um outro caso que eu vi numa reportagem do site A Gazeta do Povo foi falando sobre um caso do STF em 2016, que eles aprovaram o aborto até o 3º mês de gestação, soube que algo que não era tão constante na lei. E aí o ministro Barroso ele votou a favor, e mais outros 2 a 3 ministros foram junto com ele. Não cheguei a aprofundar muito no assunto, mas o que eu vi foi isso. É isso aí. Então, assim, diante daquela ideia conceitual que Yasmin passou no início, a decisão, algumas delas exageram na dose, evidentemente, mas exageram qual é a dose? Quando a decisão acaba interferindo numa atribuição que é de outro poder. Então, o STF, às vezes, usurpa, né, esta função que é do legislador, por exemplo. Já em outras ocasiões, o STF e a decisão pode ser considerada ativismo, mas ela encontra um ajuste com os valores, com as expectativas, com a realidade social, enfim. Né? Muitas vezes a decisão, então, ela vem a dar conta, responder a um anseio que é social, como foi no caso aí das uniões homoafetivas. Patrícia? Professor? Oi. No caso da criminalização da homofobia como racismo, no caso, aí, o STF, ele criou uma lei, né? Que não poderia ser feito, é isso? Eu tinha olhado, eu tinha estudado, eu tinha visto na minha pesquisa, apareceu esse caso da criminalização da homofobia como racismo. E aí fala que o STF ele não tem poder para fazer lei. Isso. Aí seria no caso do Congresso Nacional. Isso. O ativismo, às vezes, ele fere o princípio da separação dos poderes, o ativismo exagerado, como no caso que eu citei do juiz que suspendeu o fundo eleitoral e destinou para as operações do coronavírus. Evidentemente usurpar a função que é do legislador. Nesse caso seu aí, o STF usou o mecanismo de interpretação.
mecanismo de interpretação que, aí, a minha opinião pessoal, legítimo. Não existe lei criminalizando a homofobia, mas aí o STF, diante de uma interpretação conforme a Constituição, diante de uma concepção que encontra nexo com a realidade, com a demanda, com uma questão de justiça, foi lá, deu uma decisão que considera qualquer tipo de violação aos direitos dos homossexuais e determinadas condutas possam ser consideradas como crimes, né? Como crimes. Você é a próxima, Patrícia. Próxima pergunta. Só um minutinho, professor, que meu caderno está meio bagunçado aqui as perguntas. Uhum. Seria citar o caso de ativismo judicial, é esse? Nós falamos duas questões. Qual é a outra aí, Luiz? É a 3. A 3, né? Explique o princípio da interpretação conforme a Constituição. Isso. Calma aí. Quer adiantar aí, Luiz? Ou Vinícius? Eu posso? Vinícius. Deixa o Vinícius. Se o Luiz quiser fazer a introdução aí. É uma técnica de decisão que se utiliza quando a norma pode ser interpretada de mais de uma forma, devendo o emergente escolher a alternativa que seja mais compatível com a Constituição Federal, preservando a constitucionalidade da lei. Tipo assim, vou tentar dar um exemplo aqui. É quando o juiz ele tenta pegar e ser bem tipo assim, legal junto com a Constituição Federal. É isso, professor? Isso, exatamente. Exatamente. Ele analisa a Constituição e olha para aquele caso concreto, para aquela lei, e interpreta a lei conforme a Constituição, ou seja, conforme os desígnios da Constituição, conforme os valores da Constituição, conforme o conteúdo da Constituição. Tem hora que eu Encontrou alguma coisa aí, Patrícia? Quer complementar? Eu falo muito, tô falando errado, professor, mas me desculpa, mas tá dando para entender, não tá? Tá entendendo. Tranquilo. O que eu entendi também é que o judiciário aí tem que analisar a Constituição, interpretar da maneira dele, só que de um jeito que dê concordância com a Constituição, com o que a Constituição fala. Ele tem que concordar, mas ele tem que levar o texto também ao pé da letra, assim dizendo. Isso, muito bem. Meu pensamento tá com esse menino aí, né? Eu também entendo mais ou menos como ele. Esse que falou por último aí agora. Ah, beleza. Então vamos lá. A quarta questão, Patrícia, a última. Citar o caso de ativismo judicial? Esse aí é o último, Vinícius. Não. O último é: cite um caso de interpretação conforme e explique por que o é. Isso. Cite um caso aí de interpretação conforme. Pesquisou essa? Não, eu não pesquisei essa não, professor. Yasmin, você pesquisou? Olha só. Cite um caso de interpretação conforme. Nesse caso, seria conforme a Constituição ou seria uma outra tipo de interpretação? Não, tá. Conforme a Constituição. Pesquisei aqui. O primeiro é ainda sobre, só para deixar um pouco mais claro, ainda sobre a questão da união homoafetiva, que além de ser um ativismo judicial, não, é um exemplo também de interpretação conforme a Constituição, porque o STF achou que, tipo assim, basicamente, a relação homoafetiva não importa se é do mesmo sexo, entendeu? Se tem, tipo,
eles foram pelo viés mais tipo assim, pela dignidade da pessoa humana, da pessoa ser quem ela é, o direito à felicidade, o direito à igualdade, ao amor, entendeu? Tudo isso, todas as pessoas têm que ter isso. Então, eles foram mais por esse viés, entendeu? Eles não foram pelo viés de que, mulher com mulher, homem com homem, entendeu? Do mesmo sexo. Então, é um exemplo também de interpretação conforme a Constituição. Show de bola. E também um outro exemplo que até você citou na aula, quando você estava explicando, que é o caso do Distrito Federal, né? Que parece que na falta do prefeito, quando, enfim, aconteceu alguma coisa, o prefeito não pode estar, era o suplente que deveria assumir. Só que você falou que interpretaram de outra forma, dizendo que lá não deveria ser o suplente, e sim o vice-prefeito, nesse caso. Porque o suplente seria mais mais não, né? Acho que é só dessa forma que tem. No caso do vereador. No caso do vereador, aí sim seria o suplente, porque não tem vice. É o vereador e o suplente. Então, eles interpretaram dessa forma, de que não seria suplente, seria vice-prefeito, no caso da substituição do prefeito. Show de bola, Yasmin. Muito bom mesmo. Alguém teria alguma outra coisa a comentar, Luiz? É praticamente isso aí mesmo que ela falou no início. Eles estavam visando, tipo assim, outro exemplo também, é tipo, se as pessoas construíssem, se o casal construísse um patrimônio, como seria dividido isso? Então, por lei, tinha que ter um casamento para demonstrar como, se eles chegassem ao fim, quiserem se separar, poderiam estar se separando, e lá constando que eles construíram um patrimônio e conseguindo se separar e depois dividindo as partes por em si, que lá no casamento iam estar mostrando que eles estavam juntos. Perfeito, beleza, muito bom. Ó, tem outros casos aqui, por exemplo, estou com outro computador aberto aqui. O STF, quando ele analisou um caso que chegou lá, discutindo o alcance qual é o significado, o alcance da casa, como asilo inviolável. A Constituição fala, no artigo 5º, inciso 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Aí chegou o questionamento de que, sim, este conceito de casa deve ser restrito a casa mesmo, a residência onde o indivíduo mora, ou esse conceito pode ser ampliado. Aí o STF deu uma decisão dizendo o seguinte: para fins de proteção jurídica, a que se refere o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, o conceito normativo de casa revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado, né, evidentemente, compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel, motel, apartamento, pensão, hospedaria. Então, observe que não está estas palavras, estas hipóteses descritas no texto. Lá só fala casa. Aí o STF faz uma interpretação, sem mudar, evidentemente, o texto, mas muda o alcance do texto. Né? Muda o alcance do texto. Então, faz uma interpretação mais sistêmica, e esta interpretação, vai dizer o STF, ela não é uma interpretação indevida, porque ela está de acordo com a Constituição, está conforme a Constituição. Por isso que se chama interpretação conforme a Constituição, entendeu? E tinha outros exemplos aqui. Professor. Oi. O caso da marcha da maconha seria também a interpretação da norma da Constituição? Uma boa pergunta essa.
sempre se questionou a legalidade ou não, né? Porque há a previsão ainda de criminalização também do uso da maconha. Não só o tráfico é crime, né? Mas também ainda é crime ainda o uso. Em função disso, ações chegaram ao STF visando impedir que o STF se posicionasse como contrário à Constituição, como, portanto, legal e inconstitucional, qualquer tipo de exercício do direito de manifestação para defender a liberalização da maconha, já que, supostamente, isso seria uma espécie de apologia de um crime, a defesa de um crime. O STF disse que, nesse caso, não. Nesse caso, não é apologia de crime, porque existe este posicionamento com justificadas razões, existe esta pretensão, existe essa demanda social e que, portanto, isso podia ser levado a uma manifestação sem que isso implicasse na apologia de um crime. Neste caso, deve prevalecer o direito de manifestação, ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. E o STF fez prevalecer estes direitos sobre as outras hipóteses, os outros argumentos. Então, pode ser considerado, entendeu? Um exemplo. Que eu tinha visto o julgado do STF a respeito da marcha da maconha. Ah, sim. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Mais alguma consideração? Tranquilo. Por enquanto, não. Beleza, então. Fechado. Deixa eu parar a gravação aqui agora.